Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei um vídeo polêmico e eu diria cômico, porque Meghan queria ser rainha quando chegou na monarquia, aliás, continua querendo ser. Pelo menos os movimentos da Duquesa Diva mostram que ela realmente acredita que está competindo com ela, Kate Middleton. O novo livro, que eu trouxe para vocês aqui algumas histórias, está dando o que falar. E o Tom, o autor, deu uma entrevista bombástica. E claro, eu vou trazer aqui para vocês porque é muita bomba e contém muita ironia. A gente vai falar de Meghan Markle, é isso. Eu sou Edu Coutinho, este é a Hora da Resenha, seja muito bem-vindo. Chegou aqui, se inscreva, deixe o seu like, também comente, ative as notificações, compartilhe, hype esse vídeo que ajuda bastante o crescimento do canal. Seja membro do meu clube, a Corte do Edu, minhas duquesas, muito obrigado. Vai lá, faça parte, tem um valor, mas você ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Vamos lá então? Vem! Chegou aqui agora, caiu no canal por conta do vídeo, da chamada, é o seguinte, a gente fala da realeza, mas Meghan é uma figura que a gente já tem um deslumbre. E desde que ela saiu da monarquia, existe muitas informações da briga de Kate e de Meghan. A gente não fala, eu não falo suposta briga, porque realmente é de fato uma briga. Se a gente pegar a última vez que Meghan esteve no Reino Unido, que foi na morte ali, no funeral da rainha, que ninguém trocou uma palavra com ela, ou Kate, nem tchum, e aquela caminhada para ver as flores, na qual algumas notícias dão conta que a caminhada foi a mais difícil da vida de Catherine, a princesa de Gales, faz todo sentido. E a enxurrada de notícias de como começou ou de como Meghan, porque os dois lados têm aí suas versões. Pelo menos a gente tem uma noção, já que o príncipe William e Kate nunca falaram publicamente ou deram alguma vazão. Já Meghan, em entrevista, livro do Harry, mesmo dando as cutucadas sem mencionar, a gente sabe, olha, é pro William e pra Kate. É a vida deles, né? Até hoje é contrapor este casal. Este movimento de contrapor, a gente sempre fala aqui, alguns questionam, mas tá aí, né? As coisas sempre surgem. Então, tiveram algumas brigas, como a Kate viu o tratamento dela com os funcionários, uma briga por conta de meia. A própria Meghan fala em entrevista que a meia, usar meia, porque ela foi questionada o que ela não sentia falta dentro da realeza, mais ou menos isso, e ela fala sobre as meias que ela tinha que utilizar, né? Que é uma regra da Rainha Elizabeth II que ela fazia entre as mulheres, de cor nude, e ela joga essa resposta que meia nudes é cafona, mais ou menos isso. Então, sempre dando esses recados para a monarquia, Kate, né? Também teve o episódio que ela chamou Kate de cérebro de bebê, de criança, e o William não gostou. Então, gente, são muitas brigas aí narradas, tá? Este livro do Tom Bower é um livro, é o segundo dele sobre o casal, né, de Montecito. E um outro livro também saiu, de Kate e de William. Aliás, está saindo um da rainha, porque vai fazer 100 anos. Gente, é um ano de literatura da realeza. Só que esses dois livros estão sendo lidos pela opinião pública como uma resposta da realeza. Então, o livro de Kate William é para explicar muitas perguntas, como a doença dela. Você está querendo dizer que Kate e William sentaram? Não, mas existem as informações que chegam, e muitas informações que chegam para esses autores estão dentro do universo monárquico. Entenderam? Então, provavelmente William e Kate sabem que aquelas notícias estão chegando e eles precisam de informar a versão deles. E é assim que esses livros estão sendo vistos como este. Este autor, ele já foi classificado pelo Príncipe Harry. Eu trouxe aqui na semana retrasada do livro, que já estava causando burburinho, porque eles vão mandando os trechos para poder vender, né? Virar best-seller. E pelo jeito, vai ser.
E contaram da lavagem cerebral, que a Camila achava isso, a rainha. Eles também contam a história ali da marca do Jogos Invictos. Propõe ali até mesmo a forma como acontece, como foi subvertido esta ação que de muitos acreditam que foi a melhor coisa que Harry fez, né? Então a gente começa a ter borbulhas. Imediatamente o porta-voz, o Harry, negou, disse que o autor Tom é obsessivo, obcecado, que ele persegue, que isso ultrapassa o nível do jornalismo, então é um caos. Dessa vez ele veio e deu uma entrevista para poder, né, fazer o pré-lançamento do jeitinho que a gente gosta. Gente, ele não poupou e ele jogou logo de lata a seguinte informação que tá circulando assim, ó. Até Léo Dias comentou, porque Léo Dias de vez em quando fala de família real. Meio errado, né? Tem coisas que ele precisa de ter uma... Léo, se quiser, me contrata. Digo isso. E dizendo isso, veio a notícia com a seguinte informação. Meghan queria ser a rainha. Ou não via em Kate a sucessão, ou pelo menos o direito da sucessão, porque julgava ela fraca. É mole. Então o autor jogou isso, ó, aos ventos. Vamos lembrar que todas essas brigas que eu disse, sempre houve essa especulação. Quando Meghan chega dentro da realeza, a visão dela é que ela estaria em uma posição muito privilegiada. Quando ela começa a entender, porque pelo jeito ela não entendeu até hoje, que existe uma hierarquia e uma linha de sucessão na qual o Harry não é nada, mesmo Nostradamus querendo o Harry aí como rei, como muitos aqui jogam nos comentários, e eu adoro, eu morro de rir quando fala em Nostradamus, como se eu fosse acreditar, mas tudo bem se você acredita. Mas ela começa a observar os movimentos. Espera aí, isso aí eu faço melhor. O ego, né? Ah, isso aí a Kate, por que não? Houve um momento que as duas, Kate e Meghan, foram participar de um evento que eles faziam, né? Estava começando a fazer. A imprensa falava, olha, o Quarteto Fantástico, né? E a Meghan questionou por que Kate faria o discurso se ela era a melhor na oratória, na vivência com as mulheres, tudo isso. Em um livro, isso foi contado por um livro com um amigo, era amigo da Meghan, o Scooby, que trouxe no Endgame, que foi bem drástico ali. Teve um vazamento sem querer de livros com o nome de Kate, um episódio muito lamentável, que até hoje ele vem e pede desculpas, mas todos acreditam que aquele livro foi ditado, soprado pela vozinha de Meghan no ouvido do Scooby. Então, essa guerra de narrativas entre as duas, mais de Meghan, fala muito mais desse desejo de um destaque maior. Então, para ela, que não entendia que a linha de sucessão existe dentro da monarquia, ela deveria ser rainha. O autor ainda falou que até esses predicados que ela julga ou julgava na época em ser rainha como boa, uma pessoa com ótima oratória, com muitos amigos famosos. Ela não tem muito, né? Que todos eles estão aí, ó, vazando. Ou até hoje ninguém aparece junto com Meghan e com Harry. É bem característico isso. E também a ideia de que ela tem muito mais presença. E ela é mais bonita que Kate. Gente, pelo amor de Deus, não vou falar de beleza de ninguém, porque cada um tem um gosto, né? Mas ser rainha, dentro da monarquia, vai mais além, porque é um papel de esposa de chefe de Estado, no caso o príncipe William, e que requer um enquadramento, seguir à risca os protocolos, dentro da ideia das pessoas olharem a monarquia, a família real, e não ser um tapete vermelho, um eterno. A ideia de Meghan é muito ilusória quando a gente fala de realeza. Então ela entrou achando isso. Gente, a Meghan achou que ela estava abalando. Quando ela percebeu que Harry não era nada dentro da monarquia, ela quis simplesmente inverter a situação. Não, você
muitos falam, né? Você tem que ser a mais, você é mais simpático, você é mais agradável. Tanto que Harry joga tudo isso no livro dele. Então fica nítido essa vontade e essa frustração. Quando chegaram para ela, segundo o autor, e desenharam, olha só, Charles, William, George, Charlotte e Louis, seu marido, cada vez que aqui se mexe ou quando o William tem filho, que tinha essa ideia de ter um quarto filho, a Kate e o William tinham esse propósito, aí pararam, que a gravidez de Kate sempre foi muito problemática, cansativa, segundo algumas informações, a Meghan parece que viu, mas tentou novamente mostrar. Peraí, então já que tem toda essa tradição, eu vou mostrar para eu e Harry somos a bolacha do pacote. Então, várias visitas, festas nos jardins de Windsor, isso aconteceu. A própria equipe de William achou aquilo esquisito. E hoje a gente vê, né? Kate e William aparecem, e imediatamente Meghan e Harry aparecem. Existe essa necessidade de validação, de serem reconhecidos ou de serem vistos como os próprios ou futuros, ou aqueles que podem ser votados, ou ela acredita que está sempre, constantemente, em Miss Universo ou Miss Simpatia, que ela não emplaca também, ela não observa. E se a gente olhar os últimos movimentos de Catherine, que eu vou fazer um vídeo, diante do poder da imagem e da comunicação de Kate, vai muito mais além. A Kate é submissa, muito pelo contrário, através do silêncio dela, através do posicionamento dela, é que segura tudo isso que está ruindo por conta de Andrew, por conta de todas essas historinhas e de escândalos. Kate está ali mandando mensagens fortemente, depois de uma luta contra o câncer. O posicionamento é um refinamento, e eu não falo de refinamento financeiro, eu falo de presença. E Meghan não tem esse estofo, porque ela não ia ter obrigação nenhuma com a nação. Então, quando passou isso na cabeça dela, que ela era a rainha certa pelos predicados que ela julgava ser, porque ela era mais bonita que Kate, se torna tudo muito mais nebuloso. E essa história ainda continua até os dias atuais, como eu já falei. Só que a gente vê uma discrepância de pessoas. De um lado você vê Kate sólida, firme, reverenciada, já com posicionamento, a rainha espera, e você vê um outro lado, a Meghan, que poderia ter trilhado um caminho muito mais prático e rentável, mas ela escolheu, eles, no caso, Harry e Meghan, de destruir tudo. Onde eles estão, vira um caos. Ah, tem a perseguição da imprensa, tem tudo, mas é muita petulância dela querer ser a rainha, sendo que nós temos a sucessão. A sucessão é algo máximo, ninguém muda. Ninguém manda uma carta, o rei mandou, não tem isso, gente. Existe uma sucessão. E aí ela percebeu, né, ou não. Agora, para quem sabia que não existia uma rainha, um castelo, depois ela estava lá tirando foto no Palácio de Buckingham, quando ela ainda nem era esposa de Harry, e que não sabia qual príncipe, aquelas historinhas todas que ela contou, ser rainha era um objetivo, ou pelo menos a ideia dela, segundo a voz da mente dela, e o Tom está aí para continuar a barbarizar, e tem muito mais história desse livro que eu vou trazer se vocês quiserem. Comente aí. Acham que Meghan realmente seria uma boa rainha? Eu não entendo. As pessoas que seguem até hoje, ou que são fãs de Meghan, falam que ela é duquesa, que ela seria uma ótima rainha, chamam ela de princesa, mas ela recusou os papéis dentro da monarquia e só comprova que a saída deles foi planejada mesmo para dizer: nós somos muito mais, e deram com burro na água. É isso. O que vocês acham? Comente. #rainha. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Espero lá. Fui.